Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre ação de glicosidades. Então, apresentando o material para vocês, a gente tem tubos numerados de 1 a 9. Temos o substrato amido na concentração de 4 gramas por litro. Temos a enzima amiloglicosidase na concentração diluído 1:100, uma concentração de 300 unidades. Temos a sacarose, o substrato sacarose, na concentração de 0,02 molar. E temos a enzima invertase, numa concentração de 25 miligramas por 100 ml. Tá? Também temos um tampão, que é o tampão acetato de sódio, 0,5 molar, com pH 4,7. Tá? O reagente vocês já conhecem, que é o DNS. E a gente vai usar para dosagem de açúcar redutor. Além disso, temos as pipetas e ponteiras que serão utilizadas para a manipulação do material. Começando o procedimento, nos tubos numerados de 1 a 9, iremos pipetar amido, sacarose e tampão como descrito nesta tabela. Então, um tubo será o tubo branco, onde será pipetado apenas tampão, acetato de sódio pH 4,7. No tubo 1 será pipetado amiloglucosidase 0,5 ml e o amido 0,5 ml. No tubo 2 será pipetado a invertase e a sacarose. No tubo 3 será pipetado a invertase e o amido. No tubo 4 será pipetado a amiloglucosidase e a sacarose. No tubo 5, a sacarose e o tampão acetato de sódio. No tubo 6, o amido e o tampão acetato de sódio. No tubo 7, a invertase e o tampão acetato de sódio. E no último tubo, será o tubo 8, será pipetado 0,5 ml de amiloglucosidase e 0,5 ml de tampão acetato de sódio, como descrito na tabela, na apostila de vocês. Quatro e 5. Bom, agora que tanto o substrato quanto o tampão já estão contidos nos tubos, agora podemos pipetar as enzimas, tanto a amiloglucosidase quanto a invertase. Então, nos tubos 1, 4 e 8 irão 500 microlitros ou 0,5 ml de amiloglucosidase. E à medida que eu colocar, eu vou começar a contar o tempo.
Bom, agora a enzima invertase. A invertase será adicionada nos tubos 2, 3 e 7. A invertase, como ela sedimenta, então a gente precisa agitar. Então vamos aguardar uns 15 minutos. Bom, pessoal, está dando 15 minutos agora, vou parar e a gente vai adicionar 1 ml de DNS, tá ok? Muito bom. E no tubo branco, que é o nosso tubo 9. A gente vai fazer o método DNS, né? Então tem que aquecer agora com esses 2 ml do tubo reacional por 5 minutos a 100 graus Celsius, tá? Bom, deu 5 minutos, agora vamos coletar os tubos. Agora vamos adicionar 3 ml de água em cada tubo. No último tubo, que é o tubo branco. 3 ml de água. Então, no final, teremos aqui em cada tubo 15 ml, 3 ml de água, 1 ml de DNS e 1 ml de volume de reação. Pronto. Vai. Vamos homogeneizar agora cada uma das amostras. Cada um dos tubos.
Pessoal, agora a gente vai fazer a leitura no espectrofotômetro do DNS. Bom, então no primeiro momento a gente tem que fazer uma leitura do branco de reação, que é o tubo 9, tá? Aqui só tem, lembrando, 1 ml de tampão acetato de sódio. A gente vai colocar aqui, tá? Então o nosso branco, a gente vai zerar o equipamento com o branco, né? E agora vamos fazer a leitura dos outros tubos. No caso aqui eu vou optar por lavar o tubo entre cada leitura, tá? Agora para o tubo 1. Então o tubo 1 deu a leitura de 0,4 meio 3 464. Tubo 2. Zero ponto 8 0,888. Tubo 3. Opa. Zero ponto 16. Zero 8. Bom, e agora o último tubo, que é o nosso tubo 8, né? Vamos fazer a leitura dele. Zero ponto 009. Bom, assim a gente encerra as leituras, já de posse dos valores. Agora a gente vai plotar isso, vai colocar esses valores numa tabela no Excel. Pessoal, agora vamos discutir os resultados que a gente obteve. Bom, esse é o tubo branco, tá? Que é o nosso tubo 9. Nele, novamente, se a gente acompanhar aqui pela planilha, ele tem apenas 1 ml de tampão acetato de sódio, certo? Então essa é a corzinha dele. Bom, se a gente comparar com o tubo 1, lembrando que no tubo 1 a gente tem amiloglucosidase e amido. Então, ó, visualmente a gente vê que a cor deles é diferente.
A absorvância desse tubo 1 está em torno de 0,464, tá? Ou seja, a gente tem açúcar redutor aqui. Esse açúcar redutor se deve à presença do quê? Ou seja, a amiloglucosidade reagiu com amido, né, liberando glicose, e esse glicose com o poder redutor acabou reagindo com o nosso DNS, tá bom? Então aqui a gente pode observar nesse tubo 1 a reação entre a amiloglucosidase e o amido, gerando glicose, e assim a gente conseguiu obter a leitura pelo DNS de açúcar redutor dessa glicose presente no meio. Bom, já no tubo 2, nesse caso aqui, a gente tem o que? Invertase e a sacarose. A gente consegue observar que a leitura nesse tubo foi de 0,888, né? Uma leitura bastante alta, ou seja, destaca novamente a presença de açúcar redutor nesse tubo. Bom, esse açúcar redutor também se deve à reação enzimática da invertase, convertendo a sacarose em glicose e frutose, tá? Então, essa glicose e frutose são açúcares redutores e assim reagiu com o nosso reagente DNS, dando, né, essa coloração, tá? Agora, no tubo 3, a gente consegue aqui, no caso, no tubo 3, a gente tem a invertase, né, na presença de sacarose, a invertase na presença de amido. Então você pode observar que a coloração deu muito próxima do tubo branco, né? A leitura nesse tubo deu 0,016. Então aqui a gente pode observar a especificidade da enzima invertase. Ela não consegue usar outro substrato, como o amido, e converter em açúcar redutor, no caso a glicose, tá? Então a invertase ela é específica, né, para sacarose, tá bom? Bom, o tubo 4, a gente está vendo também coloração comparada com o branco, que eles possuem cores bem parecidas. Aqui a gente consegue também, nesse tubo, né, no tubo 4, a gente tem nesse tubo a enzima amiloglucosidase e agora o substrato é a sacarose. Então a gente observa aqui que não houve reação também pela especificidade da enzima. A especificidade da enzima, a amiloglucosidase, ela não consegue converter a sacarose em glicose ou frutose, que seriam açúcares redutores, né, que reagiriam com o DNS, tá? Não é DNS. Então nesse caso aqui a gente não tem reação muito pela especificidade da enzima amiloglucosidase, tá? Bom, já no tubo 5, né, a gente consegue observar que aqui é só a presença da sacarose nesse tubo 5. Então, esse tubo é para ver se o substrato, né, ele tem algum contaminante ou se houve alguma hidrólise da sacarose espontânea durante a preparação, né? Então aqui não houve. A gente pode observar que a leitura desse tubo 5 é 0,012, né, muito baixinha, né? Na verdade, o tubo 5, né, aqui, 0,012. Então a sacarose, sozinha, ela não tem poder redutor, né? Apenas quando ela é clivada. E a sacarose, que é o nosso substrato, ele não carrega nenhuma contaminação de açúcar redutor. No tubo 6, aqui nesse nosso tubo 6, há a presença apenas de amido. Também a coloração muito próxima do branco. Então a gente também pode observar que o amido, ele não é um açúcar redutor, né? A leitura nesse tubo deu também muito baixinha, 0,025, né? Então a gente observa uma pequena leitura, né? Mas a gente vê que provavelmente essa leitura se deve a alguma contaminação presente no amido, tá? Mas ela também é muito próxima do branco. É uma leitura muito baixa, certo? Bom, e aqui no tubo 7, tem apenas a enzima invertase, né? Então a gente observa que a leitura também deu muito baixa, 0,011, né? Só a invertase.
Isso também é um controle da nossa reação, ou seja, se a enzima, durante o processo de purificação dela, se ela carrega alguma contaminação ou algum açúcar redutor, a gente vê que é muito baixinha essa leitura, né? Então, isso não justifica os valores da reação enzimática da invertase na presença de sacarose, né? Então, esse valor é muito baixo, tá? Muito próximo do branco. E no último tubo, né, que é o tubo 8, a gente também vê que a amiloglucosidase, ela é muito também próxima do branco, né? Ou seja, essa enzima também, durante o processo de purificação dela, ela não carrega também nenhuma contaminação com açúcar redutor. Então aqui, provavelmente aquela reação da amiloglucosidase com o amido, ela se deve basicamente pela conversão do amido em monômeros de glicose, tá? Isso dá o poder redutor dessa reação no tubo, aqui no caso, no nosso tubo 2, né? Da amiloglucosidase com o amido, e no tubo 1 seria a invertase com a sacarose. Então, nessa prática a gente pode observar tanto a especificidade da enzima amiloglucosidase pelo amido e da enzima invertase pela sacarose, tá? Gerando os produtos, né, que são açúcares redutores, ou glicose no caso do amido e glicose e frutase no caso da sacarose.